Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aí para mais um podcast da Meta RH, o Meta RH Mais Cast. Quem fala aqui é o Leandro. E eu sou um homem branco, cabelos castanhos curtos, já meio acinzentados já. Tô vestindo uma camisa rosa. E eu tô aqui com três pessoas muito especiais aqui também da Meta RH que vão me ajudar a conduzir um papo que é extremamente fundamental nos tempos de hoje. E eu vou pedir para elas também se apresentarem. Por favor, gente, fiquem à vontade para escolher a ordem. Bom, posso começar? Bora. Boa tarde, bom dia, boa noite, né? Antes de eu me descrever, eu queria mandar um beijo pro Luiz e pro Paulo. Primeiro episódio foram com eles, arrasaram. Quem não conferiu, vai lá conferir um papo muito, muito bacana sobre terceirização e temporário. E é isso. Meu nome é Rebeca, eu sou uma mulher branca, de cabelo castanho escuro, enrolado, caracolado. Tô com uma roupa lilás. E quer que eu me apresente também? Por favor, manda ver. Eu sou diretora de negócios e operações, responsável pela toda a área estratégica da Meta RH Mais Humana. E já trabalho lá há 12 anos. E hoje estou muito feliz de dividir aqui o espaço com essas mulheres tão inspiradoras e maravilhosas. E com o nosso aliado, Leandro, também. É muito bom, né, trocar e a gente crescer juntas aqui. Então, fico muito feliz. Obrigada. Boa, vou daqui, tá, Dani? Bom, gente, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Meu nome é Kelly Arnold, eu sou uma mulher preta, de pele marrom, eu tenho cabelos cacheados e agora eles estão com luzes, então tá um pouco loiro, enfim. Hoje eu tô vestida com uma blusa rosa e uma calça estampada de onça. Então, super prazer para vocês. Eu tô aqui na Meta há 1 ano e meio e eu vim aqui para ocupar uma posição aí de coordenadora de recursos humanos, tá? Então, hoje estou nessa cadeira com um timaço aí de 21 pessoas e tá sendo muito bacana aí essa experiência com vocês. Show. Agora sou eu, né? Sim. Eu sou a Dani Fogaça, sou uma mulher branca, cabelos curtos, 43 anos, 40 a mais, então, né? Hoje eu tô com luzes, então tô com cabelo mais claro, tenho 1,68 m e tô com um blazer branco. Eu sou advogada, já tô na Meta há 11 anos e desde então já sempre advogando para a Meta RH. E hoje sou coordenadora do time jurídico e compliance também e fazendo parte também do comitê LGPD, tanto da Meta quanto também da OAB, São Paulo. É isso, Lê. Ah, legal. Acho que antes de mais nada também agradecer ao pessoal do Comunique Libras, da minha amiga Pri, que vai fazer a tradução em Libras. Então a gente vai ter um conteúdo mais inclusivo, se é que a gente pode falar dessa maneira. E falando em inclusão também... Importante. Obrigada, Pri. Falando em inclusão também, né, é legal a gente salientar que esse papo ele não nasceu do nada, né? A gente, dentro da Meta, a gente tem um grupo de diversidade, a gente tem um programa chamado Meta para Todos, né, o MPT, e dentro desse grupo a gente tem grupos de afinidade, certo? Dentro desse projeto. E dentro um dos grupos de afinidade é o grupo de mulheres, no qual, inclusive, eu faço parte, né? Meio que puxando sardinha. E esse assunto nasceu lá, nasceu esse bate-papo sobre liderança feminina, ela acaba acontecendo lá, ele nasce lá, e depois a ideia de vir para um estúdio para trocar uma ideia sobre isso, para pegar a vivência de vocês, a história de vida de vocês, como é que vocês chegaram na posição de liderança, né? Então, basicamente é isso. Então, eu estou muito empolgado de poder fazer essa troca, de poder compartilhar com quem assiste a gente também, porque eu acho que é muito importante, é um assunto que a gente realmente precisa tocar, né? Algo para conversar mesmo. Uhum. E legal, gente, eu queria começar falando um pouco sobre a experiência de vocês, assim, como cada uma chegou nessa posição de liderança, quais foram os desafios que vocês encontraram nesse percurso, assim. Eu acho que é legal a gente trocar nesse sentido, até para a galera entender um pouco mais o caminho da conversa. Sim. Pode começar, Dani. Eu posso começar. Bom, gente, eu me formei em 2002, né? Então, eu era uma menina, digamos assim. Então, eu passei por bastante preconceito, assim, no começo da carreira. Eu fazia muito a parte criminal também, na empresa que eu trabalhava. Então, a gente meio que se revestia de uma masculinidade um pouco mais para impor uma condição. Então, sempre vestida com cores mais escuras, com terninho, sempre alfaiataria, às vezes até de uma maneira mais grosseira para conseguir se impor.
E eu percebo que isso no decorrer dos anos tem se mudado, porque as mulheres estão em todas as áreas do direito hoje, né? Então eu não preciso mais impor tanto um jeito, masculinizado, vamos dizer assim, para conseguir ter o meu espaço. Hoje eu vejo, ainda mais na Meta RH, que é uma empresa super humana, que eu amo muito, a gente tem um espaço de ser quem a gente realmente é. Então, eu sempre consegui exercer essa minha liderança de uma forma até meio indireta, porque eu sou líder mesmo de pessoas há poucos anos, mas a liderança, assim, indireta eu já exerço há bastante tempo, até pela postura, a matéria que eu lido, né? Então, acho que eu acabo puxando sempre isso muito para mim. Então, sempre foi de uma forma mais tranquila, mais suave, tirando esse comecinho, de quando eu comecei na carreira. Ah, bacana, legal. Muito bom. Bom, assim, eu tenho uma trajetória, né, de 13 anos com RH, com recursos humanos, e assim como a Dani, é muito curioso quando a gente vai conversando, porque indiretamente também eu já exerço a posição de liderança há bastante tempo. E eu sempre falo que a liderança, ela não é um cargo. A liderança, ela é um comportamento, é um valor que você acredita e que você coloca para si. Então, desde muito cedo, então eu entrei no RH em 2010, e 2, 3 anos depois que eu já estava ali como estagiária, eu já percebia um movimento meu muito de querer liderar as pessoas, muito no movimento de ajudar realmente a solucionar alguns problemas, e isso foi sendo muito natural. Quando eu já, né, vamos dizer assim, já estava no nível de maturidade maior, eu realmente fui colocando a questão da liderança como um objetivo de vida. Então, assim, dizer que foi fácil estar hoje na posição de coordenadora na Meta RH não foi, porque, além de toda a questão que a gente acha que vai trocar muito hoje, dos desafios da mulher, também existe uma questão que é os desafios da mulher negra. Então, e muitas vezes eu me senti precisando provar, né, muitas vezes, não só o meu valor como mulher, líder, mas também por uma questão da raça. Então, foram vários desafios, mas eu encaro eles todos como desafios aí que, né, me colocaram hoje onde eu estou. Então, está sendo muito importante e é sempre o que eu falo, é um aprendizado todos os dias. Então, estar nessa posição não é fácil, mas é muito gostoso e é um aprendizado contínuo para todos nós. Ah, legal. A gente começa como uma liderança cooperativa, né? E por exemplo, e aí as coisas vão mudando conforme a gente vai amadurecendo também, né? Isso mesmo, Dani. Vocês sempre lideraram projetos, né? Acho que a Meta também tem bastante de novos projetos, novas oportunidades ou fornecedores, e elas acabaram, né, por algum tempo liderando aí, não só pessoas, mas projetos, fornecedores, processos, principalmente, né, comitês, Sim. né? Então, acho que isso já traz uma experiência aí para elas muito importante. Eu comecei nova, com 28 anos, a minha primeira posição de liderança como coordenadora de marketing. Tinha aí um time de 6, 7 pessoas. No começo foi bem desafiador, até porque eu tinha que me provar como uma boa líder, né, mulher, nova, sem experiência, sem tanta experiência ainda de carreira. E acho que muito eu fui construindo, assim, né, da minha forma de liderar, do meu estilo também. Acho que a gente vai moldando com o tempo, principalmente com a maturidade. Eu acredito que eu fui evoluindo, tive que fazer algumas capacitações, né, e ao longo aí dessa jornada, bastante terapia, enfim, né, que eu acho que é importante, necessário. E eu acredito que hoje eu né, consegui aí ocupar esse cargo de diretoria com mais tranquilidade, assim. No começo eu sempre tinha que fazer a minha voz valer de alguma forma, eu sentia isso, por ser nova, por ser mulher, né, por estar às vezes, muitas vezes rodeada de pessoas mais experientes, né, e eu com o tempo eu fui amadurecendo com relação a isso e não me sentindo tão fragilizada nessas situações, né, principalmente onde eu estava ali em reuniões com fornecedores ou mesmo entre clientes, né, e que eu precisava ali ter uma voz ativa, uma, né, tomada de decisão que seja. Então, e tudo isso eu acredito que eu fui construindo ao longo dessa minha jornada aí, de mais de 9 anos como líder. Então, isso é bem importante, foi muito, muito bacana. Mas eu sei que, né, acredito que a minha jornada não foi tão difícil como para algumas mulheres, principalmente mulheres negras. Acho que a gente tem que sempre pontuar isso. A gente sabe, né, da facilidade que
existe para mulher branca, mas a gente ainda encontra Todos os desafios, né, Beca, do gênero em si. Alguns obstáculos, alguns desafios, Muitos. algumas pessoas que desacreditam, né, da gente só pelo gênero ou idade. Isso é sempre algo que a gente vem tentando combater aí ao longo da nossa jornada. E assim, até para complementar isso, eu acho que, por exemplo, uma área de recrutamento e seleção, que é onde a Kel atua, é uma área que predominantemente você acaba tendo mais mulheres. Então, tipo, existe, a dificuldade existe, mas ela é uma dificuldade. Mas, por exemplo, quem está na área de comercial, onde é um meio muito masculino, onde, tipo, sabe, um em cima do outro, buscando, é uma coisa, a competição é muito acirrada, então eu acredito que deva ter um pouco mais de complexidade nesse processo, né? A gente tem que ficar fazendo, se provando, né, o tempo todo. Mas, se a gente for olhar a questão, né, que você até traz o exemplo da área de RH, a área de RH, ela é uma área extremamente estratégica em qualquer empresa, em qualquer companhia. E por mais que seja uma área que naturalmente tem muito mais mulheres do que outros gêneros, curiosamente, é uma das áreas que mais sofrem dentro das organizações, porque de fato a gente não tem a voz ativa. É visto como uma área subalterna, É visto como uma área, na verdade, mais operacional, de apoio. E justamente por serem geralmente liderados por mulheres, a gente vê muito essa dificuldade da gente conseguir provar não só o nosso valor como mulher líder, mas também o valor do RH. Então, são contextos diferentes, mas eu vejo que é uma área que a todo momento precisa se mostrar uma área não só estratégica, mas rentável também. Com certeza. Eu, no começo, quando eu comecei a trabalhar na Meta, uma coisa que eu reparava muito era que as áreas, né, de RH eram formadas por mulheres, mas os tomadores de decisão eram homens, né? E aí, quando você vai para uma diretoria, para uma gestão, para a área de compras, então, a gente acabava tendo que lidar, às vezes, muito mais com o público masculino do que feminino. Hoje, eu já vejo que isso já está mais misto e a gente já evoluiu bastante. Mas era algo que me chamava muita atenção no começo da minha carreira. Tá. Isso, inclusive, eu acho que é bem legal, um gancho para algo que eu também já ia comentar aqui, é o fato da nossa, da nossa demografia, né? Porque a gente tem 70% dos colaboradores hoje na Meta são mulheres, né? Então, a gente tem E assim, em cargos de liderança, esse número também acompanha. Então, majoritariamente, a gente ainda tem mulheres no cargo da liderança. O que vocês acham que é um fator que contribuiu para que isso acontecesse? Para a gente ter essa visão, essa centralização, principalmente nos cargos de liderança, para mais mulheres, né? Quais os benefícios também que a gente traz para o dia a dia com isso? Olha, Lê, eu posso afirmar, acho que até é legal para o pessoal que está assistindo, que eu já tive uma passagem pela Meta RH durante 7 anos e voltei. Faz 1 ano e meio. Então, a percepção que eu tenho para que isso tenha acontecido, sem dúvida, é a questão da cultura. Então, a transformação que a Meta RH vem carregando aí já 3, 4 anos, dessa cultura onde a gente entendeu que a cultura da diversidade é importante, que mulheres podem e devem ter o mesmo espaço que homens, independente do cargo, da função que elas vão exercer, e principalmente da confiança. Eu digo isso porque eu tive outras experiências profissionais onde nós sabíamos que nós tínhamos essa capacidade, mas a confiança no nosso trabalho não chegava até nós, pela diretoria, pelos executivos. Então, ao meu ver, a Meta, ela conseguiu chegar onde está hoje, com essas lideranças femininas, também muito pela confiança. Eu vou confiar, eu vou entender que essa mulher tem a mesma capacidade, muitas vezes, até mais, em sentido de formação, enfim, do que de repente um homem, e isso faz com que a gente se sinta valorizada, que a gente se sinta empoderada mesmo, para continuar esse caminho e abrir espaço para outras mulheres. Então, quando você fala de benefícios, eu vejo que é isso. Eu hoje sou uma referência para muitas mulheres, eu acredito, e mulheres negras, já recebi esse feedback até da nossa equipe, e eu fico feliz de poder ter chegado aqui e continuar essa jornada, levando outras mulheres também para esse mesmo local, essa mesma posição. Com certeza, eu sou seu fã. Com certeza. E eu acho interessante, assim, isso tudo que você falou, eu também, de uma certa forma, eu vi isso acontecendo, eu vi essa transformação também, e eu entendi todos os processos que foram necessários para a gente chegar onde a gente chegou hoje, né? Sim. De aprendizagem, de criação de cultura, ou de fortificação, né? Consolidação de cultura, né? E tem um papel, assim, muito forte, né, por questão dos colaboradores, mas também de leis, também. A gente precisou trazer um pouco disso, né, para poder... Não foi tudo só pela questão da boa vontade, a gente teve que ter
uma judia jurídica, né? E falando um pouquinho de leis, né, a gente pode dizer que isso não é uma coisa que chegou agora, por exemplo. Esse ano a gente teve a publicação de uma lei que fala sobre a verdade. paridade salarial. Mas isso existe no país, aqui no Brasil especificamente, desde 1952. Eu trouxe um papel, gente, porque minha memória, né, Dani? minha memória numérica não é tão boa. Então, eu trouxe aqui para me socorrer. Fica tranquilo. E em 88, né, com a Constituição Federal, no artigo 7º já previa a proibição de diferença de salários em razão de idade, cor, estado civil. Em 2017, a gente teve a tão famosa reforma trabalhista, que já proibiu também a distinção de remuneração em razão de etnia. Então, já foi um grande avanço e um reforço para as leis. E aí, esse ano veio essa lei de paridade salarial e ela trouxe também critérios remuneratórios. Então, ela meio que trouxe um pouco mais de peso a essa proibição de discriminação entre salários e funções entre homens e mulheres. E ela trouxe também uma gama de incentivos. Então, porque aqui no Brasil, assim, não é a falta de legislação, é o respeito. Então, às vezes, as empresas só vão respeitar se realmente doer um pouquinho mais no bolso. Então, a gente agora vai ter uma fiscalização mais rigorosa, as multas podem chegar até 10 vezes o salário, que a remuneração que aquela colaboradora deveria ganhar. Se reincindir, a multa pode dobrar. Ah, tá. Vai ser exigido também, seguindo aí uma tendência ESG, mais transparência. Então, as empresas têm que publicar relatórios semestrais, indicando quais mulheres são empregadas naquela empresa, o número de cargos, realmente estimulando isso. Tá, vamos contratar a mulher, mas onde que essas mulheres estão alocadas? Elas são líderes? Elas ganham mesmo que os homens na mesma posição? Então, forçando um pouquinho mais esse aspecto. Tá, entendo. Realmente, a gente começa a entrar num funil aí, onde a gente, ou a gente muda o comportamento, ou isso a gente acaba sofrendo a consequência, né? O impacto do bolso. Isso é uma necessidade que a nossa sociedade pede, né? Assim, acho que não tem muito para onde fugir, e isso vem sido falado, né, a cada vez mais. Eu sinto ler que na Meta, a gente sempre teve essa facilidade, né, de ter mulheres no time e tudo mais. Mas quando a gente foi reestruturar o time de liderança, o meu pensamento era, tá, legal, a gente vai buscar internamente, principalmente, mas quando a gente for para o mercado, né, por muitas vezes eu recebi só shortlist de homens, né, e aí eu falava, tá, então vamos procurar um shortlist, né, diversificado, né, que não seja só formado por homens brancos e cis, enfim. E aí a gente começou a olhar e buscar, né, essa diversidade em todas as áreas. Porque sim, a área de RS talvez tenha aí, né, recrutamento e seleção, tenha uma facilidade, mas quando você vai para uma área de TI, quando você vai para uma área de BI, né, áreas financeiro, tem aí uma complexidade, área de vendas, jurídica. A gente tem uma dificuldade maior de encontrar um público feminino para as vagas, principalmente de liderança. Então, as pessoas que a gente não tinha ali, que a gente teve que trazer, algumas a gente resgatou, né? As mulheres. E a gente começou a olhar não só para mulheres e homens, né? Assim, o meu ponto também foi, eu quero outros recortes. Então, eu quero homens pretos, eu quero quero mulheres pretas na liderança. Hoje a gente tem uma né? Acho que aí alguns líderes que representam, né, o pessoal, pessoas negras, e quem sabe, né, o grande desejo é a gente conseguir expandir isso cada vez mais para outros recortes, né, quem sabe um dia a gente ter uma pessoa com deficiência, a gente ter uma pessoa trans, então assim, ou LGBT, então isso também é olhado de alguma forma e a gente sabe que é importante, né, eu sempre falo, não, legal, é importante a gente olhar para os gêneros feminino e masculino, mas existem outros recortes que têm muito mais dificuldade, talvez até do que as mulheres, e que de alguma forma a gente vai ter que trabalhar, ou seja internamente capacitando, né, e desenvolvendo para uma futura vaga de liderança, ou buscando no mercado e sendo aí talvez um pouco
mais flexível com relação à descrição de cargo e experiência, ou o que for. As exigências técnicas da posição. Exato, né? Olhar muito mais. E a gente tende já a olhar muito mais para competências comportamentais, né? Porque trazer uma pessoa que já está alinhada à minha cultura, né? E aí a parte técnica a gente vai desenvolvendo internamente, é muito mais fácil do que eu ter uma pessoa tecnicamente forte, mas totalmente fora da minha cultura, do meu fit cultural, né? Das competências que a gente entende que são importantes para nossa empresa. Então isso é um ponto aí também que a gente vem prestando bastante atenção. No nosso episódio de temporários e terceiros, a gente tocou exatamente nesse ponto, né? Ainda mais nas questões relacionadas aos temporários e terceiros, né? Que não são necessariamente colaboradores que estão ali diretamente, mas eles precisam entrar com um fit no minimamente dentro dos aspectos da empresa, né? Para poder ter uma sinergia, né? Porque a pessoa entrega, ela acredita naquilo. Então, sim. Eu trouxe alguns números, Lê, que eu até queria compartilhar com vocês, que eu achei muito interessante, né? Essa lei de paridade salarial, ela existe em 97 países. Para vocês terem uma ideia de que isso não é um problema exclusivamente do Brasil ou da América do Sul. E em 2021, pela uma pesquisa do Fórum Econômico Mundial, as mulheres ganhavam 37% a menos que os homens. Então, é um número muito expressivo. É uma porcentagem muito expressiva, né? E na edição de 2022, o Fórum, em uma nova pesquisa, contou com 146 países, e dentre esses 146, o Brasil ficou na posição 117 em relação à desigualdade salarial entre homens e mulheres. Então, é um problema muito estrutural e muito grave. Então, muito por isso sério. Que a lei vem reforçar isso de uma forma até mais agressiva, não só trazendo ali o direito, mas trazendo realmente uma responsabilização para as empresas que não cumprirem. Se não me engano, acho que teve um prêmio Nobel recente, agora foi relacionado a isso, né? Da lei, se você diz? Não, disparidade de salários. Eu acho que sim. Foi algo do tipo. Esses números servem para a gente prestar atenção que, gente, acontece muito, sim, né? E o que a gente, como empresa, principalmente como uma consultoria de recursos humanos, pode fazer para ir mudando esses dados, sabe? É essa a grande preocupação também. Mas eu acho que você tocou num ponto bem legal e até volta um pouco alguns passos do que a gente falou, né? Por exemplo, usando a Meta como exemplo. A gente teve toda uma transformação, a gente teve uma jornada de transformação, né? Porque a gente tinha um pacote completo, a gente tinha intenção e a gente tinha pessoas ali que estavam dispostas a fazer essa movimentação. Eu sei que dentro disso, o que acabou acontecendo, né? A gente acabou criando toda uma trilha de diversidade e inclusão, que hoje, inclusive, é algo que os clientes acionam a gente para buscar, né? Eu acho que até a Kel pode falar muito melhor do que eu em relação a isso, porque realmente, assim, não basta só eu abrir uma vaga afirmativa ou eu, sei lá, colocar uma posição para uma pessoa com deficiência, sendo que eu não estou disposto a fazer com que todos na minha empresa pensem como um só, né? Como um valor único, né? Unificado. E eu acho que é aí que é legal falar das trilhas de diversidade e inclusão, as trilhas de conhecimento que a gente vem aplicando, né, Kel? Que é para ajudar a botar todo mundo na mesma página, na mesma caixa, né? Sim, é até bacana você falar sobre isso, porque contextualizando, é exatamente isso. A gente entendeu primeiro que como empresa nós precisaríamos, né, ser o exemplo. Então, não adianta a gente falar sobre diversidade, inclusão, equidade e pertencimento, que agora a gente tem adicionado o P, se a gente não estiver praticando isso dentro da nossa empresa. Então, foi muito interessante por conta da vivência. Então, a partir de uma experiência que nós temos, nós entendemos que estávamos maduros para começar a vender e, mais do que vender, é realmente você ajudar a pessoa cliente, né, os próprios colaboradores, nesse movimento da diversidade e inclusão. Então, nós fizemos, assim, hoje nós desenvolvemos, nós temos 6 trilhas, que cada trilha está muito dedicada a um grupo específico. E por que a gente fez trilhas diferenciadas? Porque, de fato, eu não consigo desenvolver uma trilha para falar sobre todos os grupos, sobre questões raciais, sobre questões, né, de gênero, enfim, num processo só, num treinamento só. E do ano passado para cá, nós temos sido muito acionados pelos nossos clientes, e isso é muito bacana que a gente vê um movimento também do mercado e de entender que realmente a diversidade e a inclusão, ela não tem como
né, voltar para trás. Então, é um movimento vivo, contínuo, onde a gente, claro, vai precisar o tempo todo revisitar essas trilhas, porque os nomes mudam, as nomenclaturas, os dados, né? Então, o dado que a gente trouxe hoje pode ser que amanhã ele esteja maior ou menor. Então, é um trabalho realmente de vida. Eu falo que trabalhar com diversidade e inclusão é muito mais do que negócio. Você realmente precisa acreditar e fazer acontecer. Então, a MetaRH hoje, ela está nesse movimento. A gente está muito disposto, não só a praticar isso internamente, mas com o conhecimento que a gente tem, com a vivência que nós temos, colocar isso para os nossos clientes também. A gente percebe grandes empresas que não conhecem, não têm uma estrutura de DI dentro das suas organizações. Então, como nós, que já temos esse processo, conseguimos ajudar. E não só as trilhas, tá? Nós temos outros processos onde a gente tem conseguido ajudar os clientes com rodas de conversas. Podem ser coisas mais pontuais, você não precisa necessariamente ter uma trilha, mas é importante você levar essa informação para as empresas. E está sendo bem bacana esse movimento com eles. Até para o diagnóstico, né? No começo eu falei, né? Que são 70% das nossas pessoas colaboradoras são mulheres, mas por quê? A gente teve um processo de autoconhecimento que aplicou um censo, que permitiu com que a gente tivesse essa visão para saber que caminho a gente ia seguir, para onde a gente ia ir, com quem a gente ia falar primeiro, né? Porque a gente vai falar com todo mundo em algum momento, mas a gente tem que saber qual é o ponto de partida, o que a gente tem hoje para falar. Então, acho muito importante. É legal ver essa movimentação acontecendo, né? Eu acho que foi muito importante. E um outro ponto dessas trilhas também, que é justamente o que você falou, a gente trabalhar mais o conceito do pertencimento. Porque é outro movimento. A gente conseguiu identificar. É muito mais fácil. Nós conseguimos fazer, né, a inclusão. Então, a gente contrata, as empresas trazem essas pessoas para dentro, mas elas não conseguem manter esses profissionais. Sim. Então, hoje, um dos grandes gargalos de diversidade e inclusão é justamente o pertencimento dessas pessoas nas organizações. E como que gera pertencimento? Você gera a partir de uma escuta, de um conhecimento que você tem minimamente da história, da vivência daquela pessoa, e a partir disso você começa a criar conexões com ela. E não é fácil, né? A gente estava até falando, né? A gente só abre o diálogo a partir de um momento que você começa a buscar conhecimento, né? Se abre para conhecer aquele tema, conhecer o diferente de você. Sim. Essa é a premissa. Que legal, isso é muito importante mesmo. Agora, assim, a Rebeca, ela sempre brinca comigo, ela fala assim, eu queria que engarrafasse essa sua... Como é que você fala? Autoestima. Minha autoestima. A autoestima do homem é algo importante. Isso, e a Rebeca sempre fala pra mim... Admirou a sua autoestima. Admirou minha autoestima como homem. Segurança. Mal ela sabe que é a máscara, mas tudo bem. Mas assim, eu tô brincando, mas é pra tocar nesse assunto realmente, né? Tô brincando, mas não. Mais ou menos. Tô brincando mais ou menos. Mas é pra tocar nesse assunto sobre essa autoimagem que a mulher faz e que passa, às vezes, a gente conversa um pouco sobre isso, sobre essa insegurança que, às vezes, inviabiliza com que ela atinja determinados lugares, sabe? É que eu acho muito complexo a gente até falar sobre isso, mas vamos tentar. O que eu acho que pega, assim, mais quando a gente fala da diferença, né, de líderes homens e líderes mulheres. Aí eu vou falar da experiência do meu time, principalmente, né, que a gente consegue ver, assim, os homens, normalmente, eles estão muito seguros, né, eles sempre estão muito seguros de tomada de decisão, de falas, de entregas e de posturas. E a mulher, ela normalmente, né, a maioria ali, sempre está muito insegura, né, se falou certo, se não falou, se foi agressiva. A mulher, quando ela se coloca de uma forma um pouco mais séria ou impositiva, ela é vista como uma pessoa agressiva. Né? Exatamente, ela é vista como uma mulher agressiva. O homem não, é um homem forte, empoderado, né, que líder, exemplo, né, e a mulher é a louca, né, então a gente tem esses estereótipos que a gente precisa quebrar, né, e às vezes isso não é só o outro, nós mesmos carregamos essas responsabilidades. Então a gente fica muito preocupado com o nosso tom de voz, com como a gente vai passar a mensagem, se a gente vai falar rápido, devagar, né, se a gente vai mostrar fraqueza ou não. Então a gente tem muitas vulnerabilidades. A própria aparência, né, Beca? Exatamente, né, que os homens não acabam tendo outras vulnerabilidades. Sim. Não tô falando que não é uma questão, né, unânime, claro, gente, isso é na maioria, claro. Que não é um problema, né? Normalmente eu com os meus líderes homens, eu tenho que falar, não, vamos dar uma segurada, respira, né?
tenta outros caminhos, já com a líder mulher, normalmente eu tenho que incentivá-la, eu tenho que mostrar que ela pode, que ela consegue, se ela tá ali naquela posição, é porque ela é competente para isso, ela foi, eu trabalho com isso, eu sempre falo, gente, eu trabalho com isso, eu não erro nas contratações que eu faço, né? Então, mas às vezes isso é normal, assim, e eu sei porque eu já passei por muitos momentos desse, de que será que eu vou conseguir, será que eu vou dar conta? Né, como que as pessoas vão me ver em muitos momentos, né? E toda vez que eu sou um pouco mais impositiva, e eu não falto com respeito, eu não mudo meu tom de voz, eu sou mais, né, focada, direta, eu olho para performance, alguma coisa, eu sinto que normalmente eu causo aí algumas reações que não são, né, esperadas, e isso me preocupa, assim, até quando a gente vai ter, tudo bem, a gente largou o estereótipo de roupa, graças a Deus superamos esse momento, e as mulheres podem ser finalmente femininas, mesmo ocupando espaços onde a maioria já foi ocupada por homens, mas o nosso comportamento, né? Quando a gente realmente vai poder ser mulher, quando a gente realmente vai poder estar um pouco mais emotiva porque a gente está de TPM, tá tudo bem, né? Então, eu vejo isso que ainda é uma questão, assim, né? Que às vezes entra como uma piadinha, cuidado, a chefe tá de TPM, tá brava, que não sei o quê. E não, gente, às vezes ela só tá focada e quer entregar um projeto, né? Tá ali na emoção, no teor ali das coisas e não tá, né, fofa e meiga, como normalmente as mulheres são cobradas de ser. Então isso para mim ainda é uma discussão e eu acho que a gente tem que falar, e eu converso bastante com as minhas lindas mulheres, principalmente quando eu sinto que elas estão nesse lugar e eu falo, não, pera, vamos, o que um homem faria? Se você tivesse um chefe homem, como ele faria? Então, vamos pensar um pouquinho aí também para a gente começar a mudar até essa questão comportamental, que é um fato que acontece. Não, com certeza. Eu posso contar uma história? Eu gosto de contar histórias. Aqui é o lugar para isso. Já adoro histórias. Não, mas é uma história, mas na verdade é um contexto histórico. Na verdade, até ouvindo a Becca falar, tudo tem um porquê. E ontem mesmo a gente estava falando sobre isso na empresa. Antes da Segunda Guerra Mundial, as mulheres elas estavam colocadas numa posição de cuidadoras. Sim. Tudo bem, isso era fato, e até então não existia tanto o movimento de quero ser uma mulher no mercado de trabalho. Só que após a Segunda Guerra Mundial, o que aconteceu com as mulheres? Elas se viram numa situação onde seus maridos, filhos, irmãos, pais morreram, e os que não tinham morrido, né, acabaram sendo presos e elas precisaram ir para o mercado de trabalho. Só que como elas iriam? Elas não tinham nenhum tipo de estudo, ensino, elas nem sabiam como ir. E aí aconteceu todos os movimentos feministas, enfim. Então, perceba que a gente está falando o quê? De 1945, né, acabou ali a Segunda Guerra Mundial. E mesmo com essa diferença de tempo, de décadas, onde a mulher por muito tempo ficou em casa, hoje nós ainda temos qualificações e formações maiores do que muitos homens, né? E até trazendo um dado para vocês aqui do IBGE, onde eles colocaram que 30% das mulheres possuem nível superior e pós-graduação, enquanto os homens são 24%. E mesmo assim, eles chegam a ganhar 52% a mais do que as mulheres no mesmo cargo. Então, é muito uma questão estrutural, cultural, porque o Brasil ele foi, né, fundado por uma questão somente machista e patriarcal, e até hoje, mesmo com as mulheres estando mais qualificadas, a gente ainda precisa, né, desmistificar essa ideia que conceberam da mulher, de uma mulher frágil, que não estuda, né, que deve apenas ficar em casa. Então, realmente é um processo estrutural que, de fato, se não houver esses movimentos, se não houverem essas conversas que a gente está tendo agora, imagina as nossas filhas, para quem quer ser mãe, enfim, nossas amigas, como que vai ser? Então eu vejo esse movimento, essa discussão que a gente está tendo aqui muito importante, porque de fato as mulheres são muito qualificadas. Sim, com certeza. Até aproveitando esse gancho que a Kel trouxe, eu queria também reforçar a importância de ter um canal aberto para debate, para diálogo, e também que as empresas se preocupem com os códigos de boas práticas internas. Acho que isso é um ponto fundamental. Onde assim, as regras, as diretrizes sejam bem estabelecidas, haja um canal de denúncias nas empresas, porque muitas vezes é o próprio gestor que, de uma certa forma, pode até assediar aquela colaboradora. Então, se a empresa tem um canal onde ela pode se expressar até de forma anônima, isso vai trazer muito mais segurança.
Então, isso, hoje em dia, em todas as empresas, é essencial. Precisa ter. Uhum. É porque, além de tudo, a gente ainda corre algum risco, né? Sim. Estando ali Sim. entre homens e num lugar de trabalho. Então, é realmente necessário, assim. Cada dia que passa, a gente vem evoluindo com relação a isso. E ter essa ferramenta é bom para as mulheres, e aí eu acho que até para os homens também, né? De ter ali, vamos, né, conduzir aqui da melhor forma, para ninguém ter problema ali no Não, acho que futuro. isso daí é fundamental. E gerar uma cultura também, né? Uhum. Diferente, porque certas palavras são tão enraizadas no nosso vocabulário que às vezes você não percebe que aquilo pode ser ofensivo para uma mulher. Sim. Uhum. De Então, fato. através de um código, manual de cultura que a gente tem, o nosso é muito bacana também, eu acho que já começa a enraizar isso na cultura e a pessoa vai levar aquilo para fora da empresa também. Vai disseminar aquela informação. Uhum. Eu tenho um amigo que sempre brinca, né? E ele fala, e tudo que a Beca fala, ela fala depois, mas é estrutural. E, gente, desculpa, mas é estrutural. Entendeu? Assim, e a gente tá aqui pra combater isso, né? Acho que pra mudar e pra gente viver um ambiente de trabalho mais harmonioso, mais tranquilo, a gente passa horas trabalhando, né? Então, acho que é importante, a gente passa, às vezes, mais tempo com o pessoal do trabalho do que com a nossa família. Então, por que não a gente fazer daquele ambiente um ambiente seguro, de respeito, de carinho, né? Então, acho que isso é algo que a gente tem que trabalhar e tem que olhar mesmo, principalmente a liderança da empresa. Com certeza. Se a liderança não tem esse olhar, dificilmente vai ser uma empresa, né, aí com esses valores tão intrínsecos, né? Uhum. A Dani trouxe no começo, falando sobre a dificuldade, né, no meio jurídico mesmo, de você ter, mas eu puxando um pouco da minha memória, né? Minha memória que é recente, que eu não sou muito velho, mas puxando assim, óbvio, né? Eu passei por gestões masculinas, gestões femininas, acontece e tal. Para mim é um pouco recente essa questão das mulheres nessa posição de liderança, só que mais soltas, mais leves, com um olhar mais tranquilo, sem precisar ficar emulando um comportamento masculino. Sim. Porque, realmente, puxando mais para trás, gestoras antigas, era uma coisa muito masculinizada. Até, né? Meio agressiva, assim, um jeito de falar, um jeito de se portar, de falar alto, sabe? De meio que tipo, preciso me impor, tô batendo a mão na mesa, assim. E eu sinto esse movimento, assim, essa coisa mais fluida, assim, mais leve, que vai indo agora para gestões femininas que são preocupadas, inclusive, com o bem-estar do colaborador, né, que é uma coisa que geralmente eu não posso generalizar, Claro. mas da grande maioria das vezes, né, os homens acabam levando para esse lado da performance, tem que fazer, tem que entregar, não sei o quê, como é que você tá? Não interessa, entregou. Então eu vejo muito pouco disso. E a Harvard trouxe até uma pesquisa um tempo atrás falando da competência da liderança feminina em tempos de crise. Eles listaram 19 competências. Dessas 19 competências, 13 as mulheres se sobressaíram sobre os homens. Então, para você ver que essa questão socioemocional, essas soft skills das mulheres fizeram muita diferença num tempo de crise. E foi o que a gente viveu agora, né? E coincide com o tempo de mudança na Meta RH, sobre a cultura também. Legal. E tem o ponto que a gente está falando da questão estrutural. E, além disso, acho que tem um ponto aqui que a gente acaba até abarcando por conta das mães, mulheres mães, por quê? Além de toda essa questão que a gente já vivenciou e vivencia por conta, né, de gênero, machismo e racismo, enfim, existe um ponto que os empregadores, e aí a gente está obviamente falando de um recorte de empregadores, eles já têm uma visão de que se eu contratar uma mulher, eventualmente, em algum momento ela pode engravidar. Se ela engravidar, ela tem a questão da licença maternidade, isso é custoso para a empresa. Então, muitas pessoas pensam dessa forma, muitos empregadores pensam dessa forma. E aí, o que acontece? Essa mulher, ela sai de licença maternidade, quando ela retorna, provavelmente ela é desligada, e o que acontece é novamente ela se colocando numa posição de segundo plano, onde ela vai ficar, às vezes, 1 ano, 2 anos, sem estudar, sem trabalhar, sem se conectar com o mercado. Então, além de tudo que a gente falou, a mulher, quando decide ser mãe, ela ainda carrega, né, esse medo, esse peso que acontece de, né, como a empresa vai encarar a minha gravidez e como a empresa vai encarar o meu retorno. Eu, como mãe, eu posso até colaborar. Tenho 2 filhos, o Davi de 12, o Gabriel de 8, meus amores. E, assim, logo que você ganha o seu filho, é uma época difícil para a mulher, porque além de todos os aspectos emocionais,
você quer continuar trabalhando, você quer continuar produzindo. E eu falo sempre, nós somos seres humanos integrais, a gente não é dividido em gavetinha. Então, não tem uma coisa mais importante que outra. Eu quero ter a minha família, eu quero ter meus filhos, mas eu também quero ser uma boa profissional. Eu quero trabalhar, eu quero construir, né? Então, acho que isso precisa ser ressignificado de uma certa forma. Não é? Perfeito, Dani. E é uma pressão, acho que até para as mulheres, assim, sabe? Eu vejo as meninas da nossa geração, assim, principalmente millennials, hoje tem sido uma questão, engravida ou não engravida, né? Putz, além da jornada de trabalho, tem a jornada materna e várias outras jornadas. Então, começa a ser um peso para a mulher que não deveria. Porque a mulher não faz um filho sozinha, né? Então, e eu vejo que as empresas também não têm esse olhar, né? De tipo, eu tenho um funcionário, um líder que começou com a gente esse ano, e aí ele me mandou, Beca, vou levar meu filho no médico e tal. Eu falei, não, claro, vai lá, né? E aí ele falou, você não vai achar estranho? Aí eu falei, por que eu acharia estranho? Você tá cumprindo com a sua obrigação. Aí ele, nas outras empresas que eu trabalhei, muitas vezes, mandavam a minha mulher, né? Fala pra sua mulher levar. E aí eu falei, não, a sua mulher também trabalha, né? Então, essa responsabilidade tem que ser dividida. E eu acho que é isso, assim, tem que ter um olhar da empresa também com relação a isso. Porque senão, mesmo né, a família ali tendo... E hoje é muito difícil você ver, né, um dos pais não trabalharem. Hoje os dois pais trabalham, né? Então é importante ter essa divisão, gente. É básico. É essencial. Mas ainda existem muitas empresas que não pensam assim, né? Então, aí na contratação prefere homem, porque aí a mulher engravida, ainda mais que se tiver ali entre os 20 e 30 anos. Tem gente que ia perguntar na entrevista se é noiva, se vai casar, né? Essas perguntas. Existem algumas perguntas também que a gente já não faz mais em processo seletivo, aí a Kelly pode falar melhor do que eu, mas é algo que eu sempre me atento, assim, e falo para os meus liderados quando está em processo, né? Tipo de coisa, a gente não pergunta mais, né? É individual da pessoa. Você já perguntou para algum homem, e aí, mas você vai casar, vai ter filho? Isso nunca aconteceu, por que a gente vai fazer isso com uma mulher, né? Então, são pontos aí que a gente precisa refletir, até como empresa, como executivos, né? Acho que é algo que tá tão natural e estrutural no nosso dia a dia que a gente acaba fazendo sem perceber. E é uma coisa que, assim, eu vejo até as próprias mulheres acabam replicando, né? Porque esse medo de, por exemplo, de um homem ser muito presente na vida do filho, assim mesmo no ambiente de trabalho, vou levar no médico, vou fazer alguma coisa assim, ele já recebe, tipo, também aquele negócio, cadê a sua mulher? Sabe, esse tipo de coisa, esse tipo de julgamento que acontece. A esposa não vai levar a criança no médico? Nossa, como assim? Que mulher horrível. Até no médico. Até o médico. Que mãe negligente. Exatamente. A mãe não é o pai que é o bom pai, é a mãe que é negligência. Pelo amor de Deus, gente. Mas até aproveitando um pouco... e o pai não tá sendo bom pai, tá? Ele só tá fazendo o papel dele. Não, mas tá sendo um bom pai, ele é um pai. E pelo menos é presente, né? Presente. Às vezes não acontece. E a Beca falou sobre isso, né? Sobre os processos seletivos, os processos seletivos que acontecem, né? Como é que as empresas... E aí, Kel, como é que a gente faz isso durante os processos? quando existe essa situação já, sei lá, no brief do cliente? Olha, são dois caminhos, tá? Pode ser que seja a fórmula mágica, mas ela precisa ser muito colocada diariamente. Mas assim, naturalmente na Meta RH, e eu vou falar primeiro internamente, tá? Tá bom. O nosso time, ele não pratica perguntas que sejam perguntas pessoais. E isso veio do movimento de transformação. Então, quando eu vou fazer uma entrevista com qualquer pessoa, eu não pergunto para ela idade, eu não pergunto para ela onde ela mora, eu não pergunto nada, gente, que possa ser um processo, né, discriminatório. Se ela é casada, se ele é casado, se tem filhos, a gente não pergunta. Claro, a gente precisa entender, sim, onde aquela pessoa reside, mas na região. Zona Sul, Zona Leste, por uma questão, obviamente, de deslocamento. Mas a gente não faz. Então, isso, para nós, hoje é muito natural. E quando a gente vai para os briefings com os clientes, ele fala, né, poxa, olha, eu preciso saber se a pessoa é casada, enfim, a gente traz um posicionamento muito leve, mas muito firme, né, mostrando para os nossos clientes quais são os valores da Meta RH. Então, a gente está falando de respeito, e dentro do respeito, eu acredito que a diversidade e a inclusão, ela precisa ser colocada ali como algo essencial, e a gente traz para eles também dados de mercado. Então, a gente vai muito num papel consultivo. Por que você não deve perguntar? Então, não é simplesmente você
falar isso para o cliente. É você trazer para ele dados, é você conversar com ele e mostrar para ele qual é o movimento que vem acontecendo no mercado de trabalho, em relação a como se entrevista uma pessoa, qual é o posicionamento que você precisa ter. E, mais do que isso, mostrar para ele que hoje a gente está olhando características técnicas e comportamentais. A gente não está olhando para a pessoa... aí a gente fala, né, pessoa CPF. Então, se ela tem filho, se ela não tem, isso não faz dela melhor ou pior do que qualquer outro. Então, é um trabalho, Lê, de muita conversa, muita comunicação mesmo, e mais do que isso que a gente fala do letramento. Porque a grande maioria dos clientes, não só da Meta RH, até trocando com colegas de mercado que trabalham em outras empresas, realmente diversidade e inclusão ainda é um assunto muito novo. Liderança feminina ainda é um assunto muito novo. Então, a gente não pode partir do princípio que aquele cliente sabe tudo. Então, por isso a importância de você ir muito embasado, com bastante conversa, comunicação, e nada melhor do que o exemplo. Então, a gente sempre diz para ele, olha, podemos fazer assim? A gente tá, né, somos especialistas, confia. Então, é um processo que a gente vai mudando aos poucos. Não, e assim, uma coisa que é legal ressaltar, inclusive, aqui, a gente leva muito a sério os nossos valores. Então, Sim. se a gente não trabalha com quem também não pensa muito diferente da gente, principalmente Sim. nessas questões. Então, se a gente tem um processo, né? Exatamente. É porque possivelmente, sem citar nome de cliente nenhum, esse cara tá alinhado com a gente também, e ele também prega as mesmas coisas que a gente prega no nosso dia a dia, né? Sim, e o quanto ele está aberto ao diálogo, porque muitos clientes, quando a gente começa a conversar e fala, olha, na nossa entrevista a gente não pergunta se a mulher ou o homem é casado. Ah, mas por que não? Mas eu quero entender se essa pessoa né, se ela é casada, como que ela faz para levar o filho na escola? Então a gente vai argumentando no sentido, olha, esse tipo de pergunta a gente não faz mais, porque isso é uma questão pessoal, então você vai conversando. Então não é só para aqueles que têm os nossos valores, mas mais do que isso é mostrar para os que não têm como a gente pode chegar lá. E esse é o maior desafio de trabalhar com diversidade e inclusão. Porque eu posso falar para um cliente da Meta que já acredita e está ótimo, mas Sim. E os que não acreditam ainda? É mostrar o valor de diversidade e inclusão para eles também. E nisso, o jurídico da Meta RH trabalha muito em parceria com o recrutamento e seleção, para a gente nossa parceira. Também ensinar o cliente, muitas vezes, que aquilo não é só um problema de cultura, aquilo pode gerar depois um problema legal para ele lá na frente. Amor, vai aprender na dor, né? É que o brasileiro normalmente precisa desse empurrãozinho, né? Que aquela forma de pensamento dele, de gestão, já não faz mais sentido. Isso pode depois trazer um problema de discriminação para ele lá na frente, entendeu? Então, são assuntos muito sérios. E a gente gosta sempre de estar ali orientando. Né, que a gente conversa bastante com o nosso time, principalmente de atendimento, é isso, assim, que a gente sabe que a maioria dos nossos clientes não vai estar aí com, né, uma área de diversidade, equidade e inclusão, eles não estão 100% alinhados a esses valores também. Mas tudo bem, a gente também ainda está em construção, né? E o nosso trabalho é consultivo, então a gente tem esse papel também, né, de explicar, de informar, de mostrar algumas vantagens, às vezes, principalmente quando vem, eu só quero contratar até 30, 40 anos, né, porque é uma vaga muito operacional, precisa de agilidade, eles trazem vários argumentos ali, que depois, né, a gente consegue construir outro argumento que vai quebrar esse estereótipo que ele criou por muitos anos, está estruturado na cultura daquela empresa, de só contratar até aquela idade, e aí a gente encontra um funcionário tão competente, com energia, com o mesmo gás de 40, 50 anos. Então, a gente consegue aí, aos poucos, com muita conversa e diálogo, mudar alguns vieses que já estão ali naquele cliente há muitos anos. Esse é um trabalho também de formiguinha que o time vem fazendo, a gente trabalha bastante a paciência, né, o diálogo, a comunicação não violenta, dali a gente levar realmente a informação, porque às vezes falta só informação. E temos muitos cases temos, com certeza. De sucesso mesmo, no sentido de, com muita conversa, e até mesmo apresentando as pessoas candidatas já na shortlist, deles começarem a conhecer essas pessoas e mudar a opinião que eles têm em relação a várias questões de raça, cortes de idade, diversidade etária, enfim. Então, eu acredito muito, e a Meta também acredita muito nesse trabalho, só que a gente sabe que é um trabalho que demanda tempo, energia e muita vontade. Sim, com certeza. Com certeza. Eu acho que a gente tem um baita desafio, ainda mais quando a gente fala de interseccionalidade, né? Porque você já citou, tipo, mulheres negras. Mas, por exemplo, mulheres negras
40 a mais, né? 40 a mais, com deficiência. Então, cada vez vai afunilando mais e tipo, estreitando os espaços que aquela pessoa poderia ocupar, né? Então, isso realmente... E vocês acham, assim, uma pergunta agora mais pessoal, vocês acham que... qual o benefício direto, assim, de uma liderança feminina? O que uma líder feminina ela pode trazer que um líder masculino não traz? Não tô falando de julgando quem é melhor, quem é pior. Eu digo assim, a gente sabe que tem skills que são inerentes de um ou de outro. Tudo. A gente é muito melhor, né? Agora não vai ter jeito, tá, Gi? Ele tá em desvantagem. Eu tô em desvantagem. Eu posso citar duas. Acho que convivência, confiança. Eu acho que a mulher consegue desenvolver isso melhor que o homem, assim. Estreitar o canal de confiança. Desculpa, Lê, mas eu acho. Perguntinha difícil, né, Leandro? Mas eu acredito que... E assim, é um acreditar mesmo, não estou baseado em pesquisa nenhuma, mas eu vejo que nós mulheres... nós temos uma sensibilidade maior do que os homens, né? Enfim. E essa sensibilidade, aí trazendo para a minha experiência, nos ajuda muito. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que observo muito as pessoas, então essa sensibilidade, esse cuidado, que eu acredito que vem sim de uma questão muito do gênero, que eu acho que é a questão do cuidar maternal até, e olha que eu não sou mãe, mas eu vejo que isso me auxilia muito na gestão da equipe. Então, eu tenho um olhar muito mais de cuidado, mas assim, sempre, né, sem perder a assertividade, você vai precisar ser mais enérgica em alguns momentos, mas a sensibilidade e o cuidado, né, o cuidado com aquela pessoa, eu acredito que é algo muito feminino, muito do gênero mesmo, da mulher. Então, eu acho que seria assim, o benefício das empresas terem mulheres na liderança. Legal. Um olhar mais atento, uma escuta ativa. Eu ia falar justamente a escutativa. Eu acho que essa uma habilidade que eu não tenho que, né, trabalhar tanto com as líderes mulheres, mas alguns homens, não vou dizer a maioria, né, tem aí uma facilidade maior de falar, né, mas de escutar ainda é algo que eles precisam desenvolver, prestar um pouco mais de atenção, né, o homem às vezes está ali na correria, não está percebendo, né, o seu colaborador, e a gente tem uma sensibilidade de entender também o momento daquele colaborador, que hora, né, que ele não está bem, às vezes ele nem vai trazer, mas a gente sente, a gente sabe, aí a gente já chama para conversar, já alinha, já, né, entende, e aí isso já flui com muito mais facilidade. Alguns homens, às vezes, eu sinto que tem uma dificuldade, até quando recebe um pedido de demissão e fala, meu Deus, mas o que estava acontecendo, né? Porque não realmente percebeu o caminhar daquele colaborador. Acho que a mulher, a gente tem, na sua maioria, mais facilidade para ter esse olhar e essa escutativa. E Lê, tem uma questão que aí não é uma opinião pessoal, mas são informações importantes, que aí falando de benefícios no geral, por que as empresas são beneficiadas em terem lideranças femininas também, tá? Justamente daquilo que a gente está falando desde o início do nosso papo, diversidade de pensamentos. Poxa, boa. Então, assim, né, desde que o mundo é mundo, sempre foram homens pensando, tomando decisões. A partir do momento que você abre espaço para outros tipos de pessoas que pensam totalmente diferente de um homem tomarem decisões, a gente começa a ter, né, inovação, nós começamos a ter caminhos diferentes de pensar, de agir. Então, é muito importante que as empresas tenham lideranças femininas. Elas, com certeza, vão vir com vieses diferentes no sentido de comportamento, de sociedade, porque a mulher, obviamente, tem uma vivência do homem muito diferente, e isso é benéfico para a empresa também. Então, é você diversificar, não só em termos de pessoas, mas diversificar pensamentos. Isso te traz resultados financeiros também. Com certeza. Para mim, a criatividade de um time diverso é muito maior do que você ter um monte de pessoas iguais ali, ou dos mesmos grupos, pensando da mesma forma. Se as pessoas divergem, se elas discutem, elas evoluem. A gente vai entender, putz, não, talvez aqui não seja o melhor caminho mesmo. Agora, se você tem um monte de gente pensando igual a você vai... tá fadado a morrer, sinto informar, porque realmente não sai dali, né? E a gente precisa discutir, a gente precisa divergir para evoluir. Isso
eu acredito que é o básico, assim. E é um dos pontos que, para mim, são os mais importantes como executiva, em ter uma equipe que pensa totalmente diferente de mim, que vem de um lugar totalmente diferente de mim, que tem uma vivência totalmente diferente da minha. Porque aí, realmente, eles vão me trazer pontos que eu nunca teria como pensar, porque eu nunca passei pelo que eles passaram. Eu acho que vocês estão tocando num ponto que eu acho que é o cerne da beleza, da diversidade, Sim. que é a pluralidade de ideias, né? Sim. A gente conseguir jogar mais pontos de vista em determinada situação, né? Aproveitando rapidinho, eu pedi pra galera que quisesse mandar pergunta, pra gente depois trocar ideia e tal. A gente tem um tempo meio reduzido, eu separei uma só, desculpa, gente, mas é o que tem pra Poxa, hoje. mas já o papo tá bom, vai acabar. Estamos rumando no final. Inclusive, você conhece a pessoa, Ai, se chama meu Deus. Renata Harumi. Conheço a Rê. E aí, ela pergunta o seguinte, ó. Quando há conflito de ideias entre um líder masculino e feminino, vocês sentem que ainda há preferência pelo que o líder masculino diz? Como se posicionar numa situação dessas? Tipo, qual ideia prevalece? E se existe, né? Deixa eu pensar aqui. Que isso já aconteceu muitas vezes Na minha comigo. cabeça eu vou falando. Fala a sua opinião, vou pensar. Não, sendo muito honesta, tá? Na Meta RH, que é onde eu tô hoje, ainda não aconteceu. E eu falo ainda porque nós estamos em construção, tá? Mas eu estive em outras empresas onde sim, e assim, era muito declarado, tá? De que a opinião final seria, né, daquele homem, daquele executivo mesmo, nós mulheres sabendo que nós, né, tínhamos ali, naquele momento, a razão. Mas é muito do que eu trouxe. Era uma questão muito cultural da empresa, muito forte, onde, de fato, o homem ele tinha o poder na mão dele. Então, respondendo a sua pergunta, eu acredito que vai depender muito da empresa que você está inserida, da cultura, mas que, naturalmente, os homens têm o hábito de interromper as mulheres, né? Isso é verdade. Pena que eu não estou com os dados aqui na mão. Mas tem todo um movimento falando sobre isso. E, novamente, é questão cultural, enfim, onde o homem fala, a mulher, né, obedece. Mas, assim, particularmente hoje na Meta não, mas eu já vivi bastante isso na minha experiência anterior. Eu já vivi isso pessoalmente. Eu, como advogada, dei o meu parecer e um dos líderes da empresa me falou: você não acha melhor você confirmar isso com um advogado homem? E eu falei: não, de forma alguma, eu tenho plena segurança e entendimento do que eu tô expondo, não precisa consultar. E no final aquilo foi acatado, mas são coisas assim que acontecem sempre. Uhum. Então vai depender muito da empresa, da liderança, de tudo isso. Eu normalmente fujo dessa tomada de decisão. Eu falo para eles se resolverem entre eles. O que tiver mais persuasão ganha. Tô brincando, mas a minha liderança é muito assim, é difícil eu tomar uma decisão entre um e outro, né? Só se for algo que envolva financeiramente ou, né, juridicamente, eu já falei, gente, ela manda em mim, o que ela falar tá falado, a gente vai seguir, né? Porque a gente tem medo das questões jurídicas. Mas quando é algo que é comportamental, ou de time, ou de gestão ali, eu normalmente peço pro meu time conversar entre eles e negociarem ali, né, que fique bom pros dois lados. Dificilmente eu entro nessa relação, até porque eu acho que fica meio ruim, né? Fica meio, vou falar com a minha mãe, né? Eu entro num lugar, né, ali de mãe que separa os filhos ali, né, da briga. E eu acho que não, a minha equipe é madura o suficiente para conversar, divergir e chegar numa solução. Então, normalmente é esse o caminho. A não ser que eu tenha que tomar uma decisão, aí eu vou pautada pelos dados, né? E normalmente essa minha justificativa indifere o gênero que está me trazendo aquele ponto, tá? Ou se for alguma estratégia comercial, alguma questão assim, a gente consegue entrar ali numa escolha melhor. E aí eu não acabo olhando para o gênero do meu liderado, sim, para os dados. Eu sempre acho mais seguro a gente sempre estar pautados pelos dados, até para tomar uma decisão, a chance do erro é muito menor. Agora, se você vai pela opinião das pessoas, aí é difícil. Como diria Stephanie, né? Lá no nosso... Os dados não mentem. Os dados não mentem. Exatamente. Stephanie de BI não deixaria... Não que meus liderados mintam, mas a opinião, né, vem carregada aí de achismos, né, de facilidades certeza. que às vezes busca, e os dados não. A gente vai tomar uma decisão aqui, e aí fica muito fácil até para
os meus liderados entenderem, ó, gente, a gente vai tomar essa decisão por causa disso, disso. Aí acabou, a discussão é muito menor. Aí eu puxando aqui para o lado de compliance e governança, eu trago a importância de ter códigos e políticas bem estabelecidos, porque se aquilo já está escrito, já está estabelecido, não tem discussão, entendeu? Tá ali. É isso aí, combinado não sai caro. Não sai. E é tão mais simples e tão mais leve pra gente, né? Não ter que tomar essa decisão porque você gosta mais de um ou de outro. E aí, diferente do gênero, né? Mas isso acontece mesmo, nós somos humanos. Então, pra mim, é muito mais fácil, assim. Eu me sinto muito mais segura e sem julgamentos das outras pessoas a partir da minha tomada de decisão. Legal. E a gente tá chegando no final. Que pena! Tá todo mundo com medo de Agora a gente vai ter que fazer parte 2. Agora a gente gostou. Tem tanta coisa para falar. Não, mas mas a gente tá chegando assim, no último episódio eu pedi para eles deixarem uma mensagem, eu acho que esse mais do que todos, né, vão ter mais, mas eu acho que isso é muito importante, é uma mensagem principalmente para as mulheres que estão aí ascendendo suas carreiras, né, chegando em posições de lideranças, ou já vendo isso aí, já planejando isso, né, no meio do caminho. O que vocês têm para falar? Normalmente, o que eu costumo falar para as minhas líderes é, se tá com medo, vai com medo mesmo. Porque é muito difícil, assim, a gente se sentir 100% segura, competente para aquele momento, capaz. Então, às vezes, a gente vai ficar com medo, vai ficar insegura. E tá tudo bem, isso faz parte dos nossos sentimentos. Mas a gente tem que ir do mesmo jeito. E, normalmente, nem dói tanto depois, né? Então, eu costumo muito falar isso. Se tá com medo, vai assim mesmo. Eu vou copiar um pouco a Beca, porque, na verdade, é isso mesmo, assim, não tem fórmula mágica, porque mesmo nós três aqui, sendo mulheres, cada uma teve uma vivência, então, às vezes pode funcionar para mim, não pode funcionar para Dani, enfim, mas assim, realmente, o que eu levei para minha vida toda e vou continuar levando é assim, eu não desisto, mas assim, eu não desisto do quê? Eu não desisto de mim. Então, o que eu diria para as mulheres é isso, não desistirem delas mesmas. Então, se ela tem um objetivo de vida, de carreira, de ser uma líder, né, numa grande empresa ou não, ela precisa correr atrás, independente do que as pessoas falem, independente de todas as questões, porque no final do dia, muito que eu brinco, é eu comigo mesma. Então, se eu não fizer por mim, então, mulherada, é isso, né? É não desistir mesmo e correr atrás dos objetivos. Se eu posso dar uma dica, eu acho que muitas mulheres passam por inseguranças. É da mulher um pouco isso, né? Sofrer com uma insegurança, em cobrar a perfeição. Então, uma coisa que eu aplico para mim é estudar. Vai atrás, corre, estuda, se esforça. Não é fácil. Eu, mãe de 2, eu sei que não é fácil, mas assim, você é gestora da sua carreira, você tem que fazer aquilo por você. Então, é isso, força e vai com medo mesmo, né, Beca? E conhecimento é a única coisa que a gente leva dessa vida, então não é nem um investimento, eu acho que é um presente que a gente se dá. É isso. E é isso, muito obrigada. Eu agradeço. Amei. Nossa, eu agradeço demais. Quero vir toda semana agora, e agora? Tema que não falta. Leandro que sempre vire para nos convidar. Tema que não falta e a gente está sempre por aqui, sabe? E eu também queria agradecer vocês aí, além de agradecer vocês, muito obrigado por compartilhar as histórias, pelo conhecimento, acho que é muito rico, acho que muita gente que está assistindo, que pôde ouvir também, tá acompanhando e acho que conseguiu tirar alguma coisa muito legal dessas histórias, sabe? E agradecer vocês também que nos acompanharam até esse momento, né, de episódio. Eu vou deixar todos os contatos aí de LinkedIn e tal, delas aqui também na descrição desse episódio aqui. Vou deixar também as redes sociais da MetaRH, o nosso blog, porque esse assunto ele nasceu aqui, mas ele tem em outras formas, você pode ler esse assunto, tá? A gente está produzindo o tempo todo conteúdo lá naquele blog, o site também, tá bom? E se você é uma empresa que está buscando um parceiro que fale exatamente o que essas mulheres estão falando aqui, também não cogitar de acompanhar o nosso material lá no site também e entender como é que a gente pode ajudar vocês aí nessa jornada, tá bom? É isso, mais uma vez, obrigado, gente, obrigado, até o próximo e até mais. Até, obrigada, tchau, gente.